Vamos iniciar agora a alienação fiduciária, que é a última garantia real. Nós vimos o aval, a fiança, que são garantias pessoais, vimos o penhor, a hipoteca, agora a alienação fiduciária. A alienação fiduciária é um pouco diferente das demais garantias, porque é uma garantia sui generis. O que é uma garantia sui generis? É uma garantia um pouco diferente das demais. Eu vou colocar o conceito para você na tela. Veja bem, a alienação fiduciária em garantia é o contrato pelo qual o devedor, chamado fiduciante, como garantia de uma dívida, pactua a transferência da propriedade fiduciária do bem ao credor, chamado credor fiduciário, sob condição resolutiva expressa. A alienação fiduciária pode recair sobre coisa móvel ou coisa imóvel. Pode-se definir a alienação fiduciária como a transferência ao credor do domínio e posse indireta, conhecida como mediata. Indireta quer dizer mediata, distante, de uma coisa independentemente de sua tradição. Tradição é entrega. Vimos numa aula anterior que o título de crédito ao portador transfere-se por tradição. Então, independentemente da tradição da coisa efetiva. Em garantia do pagamento de obrigação a que acede, resolvendo-se, por isso resolúvel, o direito do adquirente com a solução da dívida garantida. O contrato deverá ser de forma pública, sempre que o beneficiário, o devedor, seja pessoa jurídica. Se o devedor for pessoa física, pode ser pública como pode ser particular. Sendo pessoa jurídica o devedor que está fazendo o empréstimo, tem que ser a forma pública, escritura pública. O instrumento particular poderá ser utilizado quando esse mesmo beneficiário for pessoa física. Só que, em ambos os casos, tem que ser escrito o contrato, forma escrita. Então veja bem, na alienação fiduciária, nós temos aqui a alienação fiduciária, nós temos aqui comparativamente o penhor e a hipoteca. Olha só, no penhor, o devedor vai entregar ou oferecer coisas móveis ao devedor em garantia. Essas coisas podem ser do próprio devedor ou de terceiro. Na hipoteca, o devedor vai oferecer coisas imóveis. Essas coisas imóveis podem ser também do devedor ou de terceiro. Eu posso pegar um empréstimo no Banco do Brasil e oferecer o apartamento da minha avó em hipoteca? Posso, não tem problema algum, desde que a minha avó assine concordando. Então aqui neste caso de penhor são coisas móveis do devedor ou de terceiro. Na hipoteca são imóveis do devedor ou de terceiro. Agora preste bastante atenção na alienação fiduciária. A coisa, vou dar um exemplo hipotético aqui. Suponhamos hipoteticamente que eu tenho um veículo, eu quero fazer um financiamento junto ao banco por meio de garantia de alienação fiduciária. Este veículo, ele é dado em garantia ao banco. A propriedade resolúvel é passada para o banco. Na alienação fiduciária, a coisa dada em garantia não é nem do devedor nem de um terceiro, é do próprio credor. O credor passa a ter a propriedade resolúvel, porque, aliás, a gente chama de propriedade resolúvel e limitada. O que é uma propriedade resolúvel e limitada? Resolúvel porque quando eu, devedor, terminar de pagar as parcelas, resolve-se a propriedade e a coisa volta para mim. Limitada porque, apesar do banco ser o proprietário do veículo, o banco não pode vendê-lo, a propriedade dele é limitada. E ainda, o credor, que é o banco, por exemplo, tem a posse mediata. Mediata quer dizer distante. E eu, devedor, tenho a posse imediata. Eu, devedor, tenho a posse imediata.
eu estou com a coisa. O banco tem a posse imediata, distante, mas o banco tem a propriedade resolúvel e ilimitada. Por isso que dizemos que a alienação fiduciária é uma garantia sui generis. O que quer dizer sui generis? Específica, única, singular. Só ela é assim. Tranquilo? Dá para entender o princípio da alienação fiduciária? Veja que aqui, se você deixar de pagar a dívida, o banco vai pedir a penhora judicial do bem empenhado. Na hipoteca, o banco vai pedir a penhora judicial da coisa hipotecada. Aqui o banco vai pedir a busca e apreensão ou reintegração de posse, porque a coisa é do banco. Ele não precisa pedir a execução, ele pede a reintegração de posse, que a justiça vá até você, pegue a coisa e reintegre a posse do banco. Então é diferente, a alienação fiduciária tem essa diferençazinha importantíssima para o caso de não pagamento. Em caso de não pagamento, o banco pode pedir a conversão da dívida, a conversão da busca e apreensão ou da reintegração de posse em depósito, obrigando você a depositar a quantia. E mais, se você não entregar a coisa ou não depositar a quantia, antigamente, antes do acordo de Costa Rica, você era preso por ser infiel depositário. Agora o Brasil, sendo signatário do acordo de Costa Rica, praticamente não existe mais a prisão por infiel depositário. Neste caso, alienação fiduciária. Em caso de bens penhorados judicialmente, ainda tem prisão civil. Tranquilo? Então está aqui a alienação fiduciária, que é uma garantia real, diferentemente da penhora e da hipoteca. Nós passamos os detalhes. O credor passa a ser o credor, vou até falar de novo. Neste caso, a coisa empenhada é do devedor ou de terceiro. Na hipoteca, a coisa hipotecada é do devedor ou de terceiro. E na alienação fiduciária, a coisa alienada é do próprio credor. É do credor. A propriedade é dele. Tranquilo? Outra coisa, só uma observaçãozinha antes de encerrar a alienação fiduciária. Tem caído em concurso uma questão seguinte: dizer que a alienação fiduciária é o mesmo que venda com reserva de domínio. Cuidado! Esta frase hoje é falsa. Ela foi verdadeira antes de 1997. Em 1997, até 1997, a alienação fiduciária recaía só sobre coisa móvel. A venda com reserva de domínio recai sempre sobre coisa móvel. Em 1997 foi alterada a lei de forma que, na alienação fiduciária, passou-se a permitir tanto móvel quanto imóvel. E quando se trata de coisa imóvel, não é a mesma coisa que venda com reserva de domínio. A venda com reserva de domínio só é possível sobre coisa móvel. Então eu não sei como explorariam isso numa prova. Nos últimos anos eu não tenho visto eles falarem isso, talvez por segurança, para não deixar margem de equívoco ou anulação de questão. Mas se a alienação fiduciária recair sobre coisa móvel, pode ser venda com reserva de domínio. Se for coisa imóvel, não pode ser a mesma coisa que venda com reserva de domínio. Terminamos aqui a terceira garantia real e a quinta das garantias que caem no concurso. Passaremos agora ao estudo do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Na verdade, o Fundo Garantidor de Crédito não é nem garantia pessoal, nem garantia real. As garantias, repito, são especificadas no Código Civil, são duas pessoais, aval e fiança, R$4, sendo que a anticrese não cai para vocês na prova. Então nós temos o penhor, a hipoteca e a alienação fiduciária. O FGC, ele aproxima-se mais a um seguro. Foi uma criação em 1985 para evitar a quebradeira dos bancos, para evitar um efeito cascata em caso de falência ou intervenção extrajudicial de alguma instituição financeira. Eu vou colocar o conceito na lâmina para vocês para facilitar o entendimento. Conceito de fundo garantidor de crédito.
É um fundo criado pelo governo, questão de prova, já caiu isso numa prova, hein? Ele foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, em 1985, mas mantido pelos bancos, com a finalidade de funcionar como uma espécie de seguro bancário para os investidores. O FGC tem por objetivo prestar garantia de créditos às instituições dele associadas, nas hipóteses de decretação de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência da associada. Cuidado, questão de prova, até o limite de R$70 mil. O FGC é uma associação civil sem fins lucrativos, questão de prova, por isso está em cor diferente, com personalidade jurídica de direito privado, com prazo indeterminado de duração, também já caiu em prova. A adesão ao FGC é compulsória, é obrigatória. São associadas compulsoriamente ao FGC as instituições financeiras e as APE, Associações de Poupança e Empréstimos, em funcionamento no país, não contemplando as cooperativas de crédito e as seções de crédito das cooperativas. Veja bem, as cooperativas de crédito e as seções de crédito das cooperativas não são passíveis de falência. A lei das cooperativas não permite falência de cooperativa. Por isso, as cooperativas de crédito e seções de crédito das cooperativas não são contempladas pelo FGC. Devem ser somados os créditos de cada credor, identificado pelo respectivo CPF ou CNPJ, contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro. Vamos entender como funciona a garantia do FGC. Veja bem, o FGC ele garante até R$70 mil nesta ordem que eu vou dizer agora, por instituição financeira ou conglomerado. O que quer dizer um conglomerado? Nós temos, por exemplo, o Grupo Silvio Santos, só como exemplo, é um conglomerado. Então nós temos o título de capitalização, temos o banco, aquele banco que teve problema agora recente, né, o Losango, sei lá o quê. Bom, o nome aqui é irrelevante. Então nós temos lá uma empresa de título de capitalização, tem uma empresa de seguro, tem uma de financiamento, então financeira, isso chama conglomerado. Então, por instituição financeira, segundo, por conta e terceiro, por CPF ou CNPJ. Vamos explicar melhor ainda. Eu, Cabral, tenho uma conta no Banco X. Banco X. O Banco X teve uma intervenção extrajudicial ou foi decretada a sua falência. Então, este banco teve a sua falência decretada ou teve a intervenção extrajudicial. Cabral tem uma conta no Banco X. Cabral tem um saldo de R$100 mil. Então agora, dentro dessa conta tem o meu único CPF. Quanto é que eu vou receber como garantia? R$70 mil. E os outros 30? Perdi. Eu vou ter prejuízo. Acabou. A garantia é de no máximo 70 mil por instituição, por conta, por CPF.